eu vim mais uma vez falar sobre paz. E a gente vem com muito temor, porque é uma área muito... Ela é tão importante na nossa vida, porque tem a ver com a paternidade em Deus, que há muitos anos eu tenho visto isso claramente, como o inimigo ele tem se usado as suas artimanhas para destruir a família, para destruir a vida dos filhos, para destruir a vida dos pais, sobrecarregar as mães, de uma forma que a mudança de gerações, eu observo isso claramente, tanto na escola, quanto esse ano aqui na igreja. Pela primeira vez esse ano, nós não temos crianças suficientes para fazer uma apresentação para eles. E isso é motivo da gente não se conformar. Foi uma bênção de manhã, nós oramos pelos pais, isso trouxe, eu creio que a oração ela tem poder, né? Nós chamamos os pais aqui, eles oraram. Mas, igreja, não fiquem felizes em ver o que aconteceu nessa manhã aqui, porque nesses meus anos todos de igreja, nós nunca deixamos de fazer uma apresentação para pais de manhã. Nunca. E o que está acontecendo aqui, já está acontecendo lá nas escolas há muitos anos, ou melhor, há alguns anos, que é apagar a figura do pai. Tirar a figura do pai do meio da escola. Então, hoje em dia, nas escolas públicas, nós não temos mais festa da mamãe e festa do papai. Nós temos festa da família. Porque as famílias não existem mais da família tradicional da palavra, que é o pai, a mãe e seus filhos. Hoje, quem cria é a avó, quem cria é a mãe sozinha, quem cria é o tio, quem cria são duas mulheres, quem cria são dois homens. Então, para não termos mais conflitos, não se faz mais festa de mãe nem de pai, se faz festa da família, porque é festa de quem cuida. Para quem não tem entendimento, né, como acontece com os professores na escola, isso é a melhor solução, vamos fazer assim mesmo. Mas nós, como igreja, nós não podemos deixar essa realidade fazer parte da nossa igreja. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor chamou famílias. O Senhor tem prazer nas famílias. O Senhor ama as famílias. E meu coração hoje, nessa manhã, estava muito dolorido. Muito. Porque quem está aqui há muitos anos, nós já tivemos aqui uma igreja cheia de crianças. O Senhor, eu creio que o Senhor, Ele quer restaurar isso no nosso meio. Por isso que a palavra, eu creio que Deus ele está falando com a igreja, Ele falou de manhã, muito lindo, porque foi um filho falando aquilo que há anos a gente vem falando. Há anos a gente vem falando como é que deve ser o pai, como tem que ser a postura do pai, a importância de um pai, tudo isso a gente já vem falando. E o que isso tem transformado as nossas vidas? E a palavra que o Senhor me deu, se eu tivesse que dar um tema, seria: quando o homem não cumpre seu papel com fidelidade a Deus, o que acontece no meio da família? O que o Papa falou aqui foi tremendo, porque ele falou das coisas que o pai tem que ser. Ter um coração segundo o coração de Deus, ser um homem fiel. Ele deu várias características aqui que foram bênção. Mas hoje eu quero que a igreja reflita, e é aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o que acontece quando esse pai não cumpre isso? Será que alguma vez nós já paramos para pensar sobre isso? Eu como homem, ou eu como mãe, né? Porque aqui a gente fala de família. O que acontece quando não se cumpre isso? Nós estamos no mês onde o pastor ele vai estar falando sobre libertação e cura. E eu creio que isso veio do céu. Porque nós vamos entrar num tempo de batalhas espirituais. De um mundo espiritual que a gente talvez não tenha nem noção. E eu creio que o Senhor vai abrir os nossos olhos para isso.
para que a gente entenda o mundo espiritual, para que a gente, se Ele quiser dar visões desse mundo espiritual, mas o mundo espiritual ele é algo real. E a gente não pode mais viver como igreja, como pessoas que só vivem no mundo e só enxergam o natural. Passamos o mês de julho agora, tendo um mês de conhecimento e de busca do Espírito Santo, e é espiritual, não tem como a gente pensar no Espírito Santo, a gente querer a presença do Espírito Santo, a gente orar para o Espírito Santo, se a gente não acredita que esse mundo espiritual é real. E esse mundo espiritual, ele também tem consequências quando um homem não cumpre o seu papel diante da sua família. E o Senhor me deu uma ideia, só para você poder entender um pouquinho sobre essa questão do mundo espiritual. Ele me fez ver de manhã uma tubulação de cano, né? Uma parede que tem uma tubulação. A gente não vê, a gente não enxerga. Quem trabalha com obra aqui tem uma noção, né? Consegue ter a noção de um esquema ali por dentro, que podem ter vários canos ali, cano de eletricidade, cano de tubulação, cano de esgoto. A gente não consegue ver porque não faz parte da nossa rotina, mas eu creio que para os homens vai ficar mais fácil. E esse cano, se ele estiver bem vedado, bem estruturado, a água vai passar, o esgoto vai passar e não vai ter problema nenhum. Mas se nesse cano tiver uma rachadura, um buraquinho, e nesse cano for de água, mina, até a hora que de repente você olha assim e fala, nossa, minha parede está pingando água, né? Não acontece isso? E aí quando você vai, é só um negocinho ali, quando você vê o negócio está enorme. É sobre isso que eu quero trazer nessa noite. Sobre esse lugar espiritual que os homens precisam estar, quer dizer, na nossa palavra batista, sem brecha, para que, ao ter a sua família não sofra essas consequências. Porque um homem que não cumpre aquilo que ele precisa fazer dentro da sua família, toda a sua família recebe tudo que for de espiritual para a sua casa. E aí a mulher está lá, a mulher está orando, a mulher jejua, a mulher busca, a mulher vem no jejum, a mulher faz. Mas existe uma parcela de responsabilidade do homem. E eu quero não falar somente do homem pai, mas eu quero falar para os jovens, eu quero falar para os adolescentes, que são homens e que precisam ter esse entendimento. A gente foi lavado, né, pelo sangue de Jesus, nós vivemos uma vida em Cristo, nós escolhemos seguir a Deus e precisamos caminhar em retidão, em obediência à palavra de Deus. Nós precisamos caminhar de forma correta, justa, porque o Senhor é santo, e sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Mas a gente precisa saber como é que deve se caminhar. Como é que eu vou andar diante de Deus para que eu possa abençoar a minha família? Eu não sei se muitos já viram, mas tem um post que é um guarda-chuva, que é Cristo. Cristo cobre e protege a família, mas quem está logo abaixo desse guarda-chuva é o homem. Então existe uma importância na vida do homem para a sua família, que nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você desperte pelo Espírito de Deus, para que você entenda e compreenda que se a sua vida não estiver debaixo da nuvem, se a tua casa não estiver marcada com sangue, igual teve lá no Egito, a sua família vai sofrer. Se você não estiver debaixo da nuvem do Senhor, se você não fizer aquilo que
precisa ser feito, a sua família vai sofrer. Então, em nome de Jesus, que você esqueça o que passou. Que você dê oportunidade a Deus para que Ele te faça entender aonde você precisa chegar. Porque é assim que a gente precisa viver. A gente precisa olhar para um exemplo que é o próprio Jesus, que está na palavra, e a gente querer chegar naquele lugar. Existem 4 pontos, eu quero deixar 4 pontos nessa noite, que são pontos que eu achei importante para que o homem, ele tenha na sua família, e não tenha brechas, não tenha abertura, para que nada de mal venha chegar até a sua casa. E o primeiro ponto do que eu quero falar é a função de sacerdote. O sacerdote, ele é um homem que ora, intercede, consagra sua casa ao Senhor. Ele é o responsável por trazer cobertura espiritual em seu lar. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem aí em Josué 24, versículo 1, começando no versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando os vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então, habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém eu vos entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e o destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os fezereus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei os vespões adiante de vós, para que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Deus aqui, o Senhor está falando aqui, trazendo toda a memória de tudo que foi feito pelo povo naquela era, naquele tempo, tudo que Deus fez. E aí no versículo 14, Josué olha para ele e fala assim: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Meus amados, nós temos vivido grandes coisas que Deus tem feito. Nós temos visto milagres. Nós temos ouvido de grandes coisas
redor, e pessoas que têm vivido aqui há muitos anos, nós temos visto, nossos olhos têm ouvido. E o que nós temos decidido fazer com isso? É só mais um milagre? Só mais um para passar? Josué aqui, ele fala: agora, pois temei o Senhor e serviu com integridade. Nós precisamos servir ao nosso Deus com integridade e com fidelidade. Nós precisamos entregar, ser inteiros no nosso coração, e aqui eu falo diretamente para os pais, para os meninos e para os jovens, que nós precisamos viver assim, dessa forma. Porque nós já temos visto tudo que Deus tem feito. Ele não tem deixado faltar nada, Ele tem provido na sua casa, não tem deixado faltar, tem abençoado seus filhos, tem colocado grupos de estudo, tem colocado um pastor presente, uma pastora presente. Temos vistos e ouvidos grandes coisas que Deus tem feito. Mas nós precisamos servir a Deus com fidelidade e com integridade. E aí Josué o completa: deitai fora os vossos deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem você quer servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Papai, você que é sacerdote da sua casa, é sobre você que está aquele guarda-chuva maior que vai proteger a sua família e a sua casa. Você, como sacerdote, você ora, você intercede, você consagra. É importante que isso tudo aconteça. Porque era isso que os sacerdotes faziam, e a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que nós somos reis e sacerdotes aqui nessa terra. E nós precisamos tomar essa posição que o Senhor nos deu. Essa posição, papais, que Ele deu para você. Aquele homem que vai proteger a sua casa com oração, com intercessão, consagração, é para você. O segundo ponto que eu separei aqui é que você é profeta. Uma casa sem profeta, a família se desvia, guiada por vozes do mundo e não por princípios. Qual o papel do profeta? O profeta era aquele homem que ouvia da parte de Deus e falava para o povo. Lembra de Samuel? Samuel ouvia. Samuel: eu quero que seja Saul, o rei, o próximo rei. Samuel ia lá e contava para o povo o que era. Samuel: agora eu quero que seja Davi, eu tenho outro rei porque esse não me agradou. Ele ia lá e falava. A sua casa e a sua família está esperando que você ouça da voz de Deus e que você traga a palavra para a sua família, para a sua casa, a direção. As mulheres, a gente vem de uma sociedade em que disseram que as mulheres tinham que ser modernas, para frente. Então eu faço parte de uma geração que a gente foi estimulada a isso. A mulher é dona de si, a mulher trabalha, a mulher faz, a mulher acontece, ela roda vários pratos, né, e equilibra tudo e não deixa cair nenhum. E essa foi a maior mentira que nós fomos levados a viver. Eu, pelo menos, eu sou desse tempo em que a mulher era emancipada. A mulher fazia tudo, inclusive a mulher era dona de casa, era dona do lar. Não a dona do lar para cuidar do lar, mas aquela que comandava. E essa voz que comanda não era nossa. E a gente começou a comandar a casa, a trazer voz para a casa. Em contrapartida, os maridos foram se omitindo. Não, minha mulher que manda, minha mulher que faz, minha mulher que faz isso. E aí a gente hoje tem uma geração de mulheres completamente esgotadas, cansadas. E graças a Deus, muitas estão mudando essa postura que foi nos incutida que nós deveríamos ser super mulheres.
encontra acesso. Em uma casa onde não tem o profeta, a família se desvia, guiada por vozes do mundo e não por princípios. Precisamos que homens tenham a sua voz profética dentro da sua casa, que recebam do Senhor a direção para conduzir a sua casa, a sua família, e essa voz vem para o homem. Vem para a mulher também? Vem, claro que vem, a gente também tem voz profética que fala conosco, mas não como cobertura espiritual, não como um lugar que o Senhor escolheu para nos colocar. Terceiro ponto, protetor. Ele protege emocionalmente, física e espiritualmente sua família, zela pela paz do lar e defende sua esposa e filhos. E o que nós estamos tendo hoje? Mulheres sofrendo sozinhas, filhos se sentindo abandonados, filhos órfãos de pais vivos. Porque o lugar da mulher é para ser protegida, o lugar do filho é para ser protegido. E nós, uma outra mentira que contaram para nós é que nós tomaremos o lugar do pai. Foi uma outra mentira que a gente acreditou. E eu falo por mim, porque eu achei por muito tempo que eu ia suprir a falta do pai das minhas filhas. E esse lugar a gente nunca supre. Porque a visão do pai, a proteção do pai, o emocional daquela criança, o emocional daquela família, o emocional, o espiritual daquela casa, é uma proteção masculina, não é uma proteção feminina. A mulher não tem como tomar o lugar do homem. Apesar da sociedade dizer que nós precisamos ser equivalentes, né? Concordo, precisa do salário igual, claro, todo mundo trabalha o mesmo trabalho, se eu sou professor e outro é professor, todos dois vão ganhar a mesma coisa. Mas espiritualmente, emocionalmente, o homem é aquele que acolhe, que protege, que defende. E a falta disso, a família se desvia, a esposa se sente desamparada, os filhos inseguros, o lar vira campo de batalha. Um lugar onde todo mundo precisa de ajuda, ainda mais se você tem um lugar, você tem muitos filhos, todos precisam que esse homem seja protetor. A mulher tenta tomar esse lugar e ela nunca vai conseguir estar nesse lugar. Nunca. Porque o lugar dela não é de protetora. Apesar de mãe ser protetora, né? A mãe é uma leoa, a mãe protege, a mãe luta. Mas ela faz pelo instinto feminino. Ela não faz pelo espiritual. Por aquilo que foi dado por Deus para ser feito pelo homem. E o último ponto, provedor. Mais do que sustento financeiro, ele oferece segurança, estabilidade e estrutura. Quando falta, a mulher se sobrecarrega, os filhos se sentem abandonados e a escassez toma posse da sua casa. As mulheres passaram nessas últimas décadas a ser provedoras da sua casa. E esse não é o nosso lugar. O lugar de provedor é do homem. O lugar de provedor é do homem. Meninos, o lugar, você é o provedor da sua casa. Você é o provedor. A mulher pode te ajudar? Claro! A Bíblia não diz que a gente não vai ajudar, a gente não vai colaborar. Mas o homem é o provedor da sua casa. O homem é aquele que provê. Quando ele abre brechas, quando isso tudo não acontece, quando o homem não toma o seu lugar de sacerdote, entra a idolatria. Viu que sério isso? Quando o homem não toma o seu lugar de sacerdote, daquele que está ali para orar, para abençoar,
entra a idolatria dentro da sua casa. Quando o homem não toma o seu lugar de profeta, reina a confusão. Quando o homem não toma o seu lugar de protetor, começam a surgir os traumas. Porque quem vai proteger essa criança? Quando ele chegar em casa falando que o amiguinho bateu. Quem vai proteger essa mulher quando alguém fizer algo que precisa que o homem tome o seu lugar? E se ele não tomar o seu lugar de provedor, domina a escassez. A família sofre quando falta cobertura espiritual. As brechas são abertas, o inimigo encontra lugar dentro da sua casa, porque as brechas estão ali. Eu não estou tomando o meu lugar. E se a gente quer servir a Deus com fidelidade, nós precisamos fechar as brechas. Se a gente quer servir a Deus com integridade, nós precisamos fechar as brechas. A mulher fecha a brecha dentro daquilo que a gente conversa muito nos encontros de mulheres, e os homens precisam tomar sua posição para uma família estruturada, para uma família abençoada, para uma família protegida, para uma família que prospera. Jesus deixou a sua vida como exemplo. Em João 13,15 diz: porque eu vos dei um exemplo para que, como eu fiz, façais também. Quero que vocês observem em Efésios 5,21, que vai falar sobre o que o Senhor diz para os maridos. E isso, a gente sempre repete, a gente sempre fala, mas eu espero em Deus e creio que o Senhor vai mudar a nossa mentalidade sobre essas questões de família. Não, 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Existe muita discussão, quando a pessoa não tem conhecimento da palavra, sobre essa questão da submissão da mulher. Que se fala, não, a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ser submissa, mas ser submissa é você estar sob uma mesma missão que o seu marido. Estar junto com ele nessa mesma missão. Vocês são uma só carne. Então vocês precisam estar juntos, numa mesma missão. Então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas já no versículo 28 diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Devemos amar, os homens devem amar as suas mulheres como o próprio corpo, como a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta dela, a cuida, como também Cristo faz com a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. O amor do homem pela sua esposa é da mesma forma de Cristo pela sua igreja, porque como Cristo deu a sua própria vida pela igreja, o homem também deve se dar pela sua esposa. Se dá nesses 4 pontos para fechar as brechas e guardar a sua família, proteger a sua família, colocar a sua família debaixo desse lugar de proteção. Eu vou pedir para o Pablo passar aquele vídeo que eu mandei para você. A única coisa que vem na minha cabeça foi, cara, não dá tempo. 3, 2, 1. Fim de prova. Eu tomando água falando pra ela,
Pô, me perdoa, eu não consegui cumprir a prova. Me perdoa. E ela chorando, eu falei, nossa, deve ter dado a win, então direto na DR. Que isso, o cara largou a prova ali no meio, faltando 5 segundos pra acabar a prova, cara. Ele não quis saber de nada, ele só quis me proteger. Para quem não sabe, esse programa ele passa depois da novela Reis, de noite na Record, é o Power Camp, eu acho. E são vários casais, teve uma prova, e nessa prova, os homens tinham que buscar um prêmio no meio da corrida, no meio da prova, e as mulheres ficavam presas com um jato de água apontado para elas. E quando eles iam contando o tempo, quando esse tempo fosse acabando, aquele jato ia bater na mulher. As mulheres, elas sabiam quem ganharia a prova. Quem vai ganhar a prova? O homem que deixar a prova e proteger a sua mulher da água. E isso bombou na internet. Por quê? Porque aquele homem, eles fizeram a prova de uma forma que não ia conseguir achar. Tá? Então o homem ia ficar procurando lá um negócio, não sei o que era, ele ia procurar e não ia achar. Uns deixaram a mulher levar a bomba d'água e esse não deixou. E essa mulher ficou completamente emocionada, porque ele saiu da prova, não se preocupou com o dinheiro e foi proteger a sua esposa. Eu pergunto a você, o que uma criança que vê isso do seu pai, o que vai gerar no coração dessa criança? O que vai gerar no coração de uma criança que vê o pai sendo protetor da sua esposa? Um pai que ora pela sua casa. Um pai que é provedor da sua casa. Um pai que é profeta na sua casa. Vocês conseguem dimensionar o que isso vai gerar na vida de uma criança? Porque a criança, ela não aprende pelo que você fala. Ela aprende pelo que ela sente, pelo que ela percebe no ambiente. Você pode falar para ela 1000 coisas. Você pode falar, filha, eu te amo, eu te adoro. Mas se as suas atitudes não condizem com o seu falar, ela está assimilando tudo aquilo que você está vivendo no seu dia a dia. Uma criança que não vê no pai um modelo, um espelho, para que ele possa imitar, ele vai imitar aquilo que você é. Tanto o menino quanto a menina tem o pai como espelho. O menino olha para o pai e o pai dele é um herói. A menina olha para o pai e tem dele um príncipe. O menino olha para o pai e fala, eu vou ser igual a ele. E a menina olha para o pai e diz, eu quero namorar igual a ele. Se a mensagem que a gente passa para os nossos filhos, como imagem, como fé, como crença, como vida, não for Cristo, os nossos filhos não vão estar na presença de Deus. Se uma menina ou um menino não vê um pai como um sacerdote, ela vai buscar aquilo que ela viu no pai dela. Eu não sei se vocês sabem, mas a mulher, você fala assim, a mulher apanhou do marido, sei lá, ela procura outro namorado, outro homem, e aquele homem que ela procura é a mesma coisa. Porque o padrão na cabeça dela foi criado segundo o padrão que ela viveu na infância dela. O pai batia na mãe, a mãe aceitava, então o homem também bate nela, ela aceita porque para ela é normal. Agora eu duvido que uma criança, ao ver o pai protegendo, sendo sacerdote, sendo protetor, uma adolescente vai querer ter um relacionamento de namoro, de casamento com um homem diferente desse padrão. O padrão que a gente apresenta para os nossos filhos é o padrão que ele vai buscar lá na frente. Já ouviram falar que a gente chega na escola e fala assim, fulaninho faz, a criancinha faz isso aqui de coisa. Faz igual a mãe, faz igual o pai, porque eles repetem padrões. Eles repetem aquilo que eles vivem
Mas o que ela recebeu de amor, de saber que o marido dela não se importou com o dinheiro, mas protegeu ela, isso vai ficar para sempre na vida dela. E o meu desejo nessa noite é que você pense qual está sendo o padrão de pai que você está sendo. Qual está sendo o padrão de pai que você está demonstrando para o seu filho? E você, jovem que não casou, você adolescente, que tipo de pai você quer ser? Que tipo de vida você quer ter? Porque se você, jovem adolescente hoje, viveu uma vida com as brechas abertas, viveu uma vida sem santificação, viveu uma vida sem procurar integridade ao servir ao Senhor, lá na frente você não vai poder reclamar das consequências, porque as consequências vêm. Hoje eu entendo parcialmente o que as minhas filhas sofreram, o que elas viveram. E é impossível eu querer agora, se não for através de Cristo, uma transformação e um entendimento da vida delas. Porque o padrão que elas tiveram foi completamente diferente. E a consequência veio. A consequência vem. Eu pedi para você botar para mim agora aí os slides. Eu estava passando o feed lá no Stories e eu capturei umas imagens que vêm falar um pouquinho sobre essa questão. É do Paulo Vieira, um palestrante da rede. E eu achei muito interessante porque ele botou assim, ó, o primeiro inimigo de uma criança é um pai ou uma mãe não curada. Já pensou sobre isso? Ai, meu filho está com alguma situação. Você pode ter certeza. Você precisa olhar para você e pensar assim, será que eu estou passando as minhas dores para o meu filho? Será que sou eu que estou fazendo isso? Se eu reconheço que eu tenho dores, então eu estou passando isso para o meu filho. Eu estou passando isso para minha filha. Segundo, você quer acertar, quer ser melhor do que os pais que teve, mas quando percebe está gritando, perdendo a paciência, se calando por completo e sente algo em si que ainda está quebrado. Ah, eu não queria ser assim, Débora, mas quando eu vejo, eu dou uns gritos com a minha filha lá, eu perco o meu equilíbrio e eu faço aquilo que minha mãe fez comigo, eu faço de novo com os meus filhos. Você percebe isso? Terceiro, antes que uma criança entenda palavras, ele sente o ambiente. Ele percebe o tom da sua voz, seu olhar e o seu silêncio. Ele lê a sua alma muito antes de entender o seu discurso. Foi aquilo que eu falei. Não fuma. Na minha casa ninguém fuma. Eu via muito isso quando era criança. E a mãe estava lá fumando. Bobagem. O filho vai copiar aquela postura. Quarto, seu filho é moldado mais pelo seu estado emocional do que pelos seus conselhos. Ele está aprendendo com sua imitação, sua ausência emocional e pelo seu cansaço. Não é sobre o que você fala, é sobre o que você vive dentro de casa. Próximo. Você também foi ferido, mas se você não parar o ciclo, quem vai? A gente precisa escolher e tomar uma decisão no nosso caminhar, igreja. Eu posso permanecer do jeito que eu estou. Besteira. Não vou me preocupar com isso não. Eu sou assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim e está tudo certo. Ou você pode parar o ciclo agora. A cura começa quando você para de se anestesiar, de evitar, de projetar nos outros as suas feridas. Esse é um trabalho profundo de autoconhecimento e uma proteção biológica para quem você mais ama. Próximo. Isso não é educação, é programação. É o trabalho que ele vende, né? Você pode estar criando um filho desconectado, mesmo dizendo que ama ele todos os dias. Ele sente o que você vive, não o que você diz. Próximo. Pais curados criam filhos seguros. Filhos seguros não crescem tentando consertar os pais que os quebraram. Por isso a transformação começa em você. A transformação da nossa casa começa na gente. Eu tenho falado aqui, nesse ano,
nesses 2 lugares que eu fui, que eu decidi buscar transformação no meu interior, buscar cura, buscar renovo, buscar aquilo que eu sei que na minha vida tem áreas que causam dores. E eu tenho buscado. E a minha palavra nessa noite para você, pai, para você mãe, porque a palavra é para toda a igreja, para todos, é que você busque ajuda, busque cura, busque transformação. Não aceite continuar vivendo nos mesmos padrões do mundo. O mundo lá fora diz muitas coisas sobre educação. O mundo lá fora fala muitas coisas sobre vida. O mundo lá fora está cheio de coisas que são contra os princípios bíblicos de Deus. E a gente convive com isso todos os dias. Todos os dias. Você vai trabalhar, você convive com isso. Você está na escola, você convive. Você está na faculdade, você convive com isso. Aonde você estiver, você convive com isso. O Senhor não nos tirou do mundo. Mas nós temos em Cristo Jesus o poder que vem do Espírito Santo para transformar a nossa vida. Para que a nossa família dê frutos. Para que a nossa família viva debaixo dessa cobertura espiritual. Para que os nossos filhos possam crescer num lar, num ambiente saudável, curado, aonde ele vai ter segurança, aonde ele vai ter paz, aonde ele vai se sentir amado, conhecendo Deus verdadeiro. Isso só depende da gente. O Senhor lá na cruz, ele já fez toda a obra. Ele já morreu por nós, ele já verteu o sangue dele, ele já ressuscitou, ele está vivo, está no céu. Existe uma promessa para nós, que nós vamos morar no céu. E nós podemos viver aqui uma vida medíocre, que é uma vida mediana, ou a gente pode viver aqui uma vida que nem ele fala na sua palavra. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida abundante não pode estar numa casa onde a minha família está desestruturada. A vida em abundância não pode estar numa casa onde só eu estou buscando, só a mulher busca, só o homem busca, só o filho vem buscar. Jesus preparou para nós muitas promessas. Nós temos muitas promessas aqui. Mas nós precisamos decidir a quem nós queremos servir verdadeiramente. A quem nós queremos colocar a nossa família debaixo desse lugar. A quem nós queremos servir de verdade. É uma escolha pessoal. E eu espero em Deus, irmãos, que a gente daqui a um ano nós tenhamos pais curados, pais restaurados, famílias restauradas. Porque nós decidimos mudar, não andar mais conforme o curso do mundo, não andar mais segundo as verdades que o mundo diz, ou nos conformar, nos cauterizar a nossa mente a tal forma da gente não crer que a minha família pode ser resgatada, que a minha família pode ser restaurada. Eu creio, meus irmãos, são mais de 20 anos que eu venho na luta. Quem conhece a minha história aqui sabe que são anos. Anos. Já tive muitas emoções aqui nesse altar, com as minhas filhas chorando porque o pai não veio na apresentação. O pai não estava aqui. E eu não podia fazer nada. Então você hoje que é pai, você que está presente hoje aqui, valorize seu filho, cuide do seu filho, queira ser esse pai, protetor, sacerdote, provedor, profeta na sua casa. Queira isso para a sua vida. Mulher, queira isso para a sua vida também com o seu marido. Jovens, adolescentes, queiram ser esses homens. Mulheres também. Porque você vai viver uma vida abundante. Amém, igreja? Amém. Amém.